Pessoal, tudo bom? Hoje eu vou falar um pouquinho das peculiaridades do Machado de Assis, algumas informações extras que não tem no livro didático. Vou abordar as informações sobre a fase romântica do autor, tá? Vou falar da trilogia machadiana e apontando essas questões de literatura, vou fazer um gancho com produções de texto, porque nós vamos iniciar um capítulo novo hoje que tem relação com literatura, tá? Bom, o Machado de Assis, ele foi um escritor que, por apresentar essas peculiaridades na narrativa, na forma de abordar a linguagem, ele se tornou, o maior escritor da literatura brasileira e, por que não, um dos principais autores da literatura universal, tá? Quais são os fatos que fazem o Machado de Assis ser tão singular? Na página 16 e 17 do livro de vocês têm ali uma lista de características, tá? Uma das principais que eu destaco é o diálogo do leitor, porque hoje para nós isso é muito comum, porém naquela época um autor chegar e querer manter, um diálogo falando, algumas manifestações para o leitor era muito raro. Até então não lembro de ter registros assim na literatura, em qualquer parte do planeta. E essa forma de estabelecer o diálogo com o leitor, ele também faz o diálogo com outros textos. É o que nós chamamos de metalinguagem e também ele apresenta alguns recursos de intertextualidade que eu vou falar um pouquinho depois para vocês, tá? Bom, a metalinguagem é uma função da linguagem que tem o objetivo de descrever o próprio código, a própria questão da língua. Então, se nós estamos abordando uma questão de literatura, o Machado de Assis ele faz isso muito bem feito, manifestando outros textos literários dentro do seu texto, tá? Um exemplo lá no Conto da Cartomante, ele fala essas questões um pouquinho de intertextualidade, citando algumas obras teatrais, né? Logo no início do livro ele cita um pouquinho de Shakespeare, né? Mas a questão da metalinguagem é que ele fala sobre a reflexão do ato de escrever, ele fala sobre o processo de escrita, sobre o processo de narrativa, e isso é muito rico. Então a obra, uma das que eu lembro assim que tem bastante é o Dom Casmurro, inclusive que vocês estão fazendo a leitura do Memórias Póstumas, eu gostaria que vocês verificassem isso também, se a questão da metalinguagem é presente nessa obra, que eu acredito que vai ser, tá? Outro fator que ele tem é a crítica à burguesia, a crítica à sociedade da época, e essa manifestação, com uma forma crítica, ele fazia sobretudo sobre o casamento, os valores da sociedade, alguns aspectos do convívio em comunidade, como o hábito de fofoca, o hábito de criticar os outros, de julgar os outros. Então, o Machado de Assis ele era muito detalhista nesse aspecto. Ele observava, essas características psicológicas presentes na sociedade da época e passava isso para os seus livros, né? Então isso é muito presente tanto nos contos quanto também nos seus romances, tá? E o Machado de Assis ele ficou conhecido por trabalhar, os contos machadianos, por trabalhar os romances, mas ele também produziu peças teatrais e também ele teve, uma produção poética bem rara assim para a época, tá? Nós tivemos a manifestação poética lá no realismo em Portugal, mas no Brasil a gente teve alguns tracinhos com o Machado de Assis. Porém, o Machado de Assis não começou a escrever em 1881, que é a data que marca a fase realista. Ele já escrevia desde os tempos do romantismo, né? Lembrando que o romantismo no Brasil começou em 1836, ou seja, de 1836 até 81, que foi quando ele iniciou a obra inaugural com Memórias Póstumas, ele já desenvolvia algumas outras obras. Então a gente considera tudo que foi feito antes de 1881 como a fase romântica do autor. Só que se vocês forem ler algumas obras, como por exemplo o Iaiá Garcia, que é uma obra produzida pelo Machado, como Helena, que também foi escrita por ele, vocês vão ver que ele não tem traços tão melosos, românticos, como os autores do romantismo, né? Como Manuel de Macedo, como o José de Alencar. O Machado de Assis ele já mostra essas características peculiares dele lá na fase romântica. E por essa razão eu quero que vocês façam a pesquisa da listagem das obras, dos romances, Não precisa ser as obras, os contos, porque ele teve muito conto escrito, tá? Eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre a listagem dos romances dele e classificar esses romances como a fase romântica e como a fase realista.
A gente tem, né, duas obras que eu já mencionei, que é a Helena e a obra Yaya Garcia, que fazem parte da fase romântica, mas a gente tem outras obras, inclusive eu quero saber qual foi a primeira obra do Machado de Assis. Vocês vão fazer essa pesquisa e vão colocar ali essa informação, tá? E sabendo que ele tem a fase, né, realista, a gente já sabe que essa fase começou em 1881, quando ele escreveu Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Porém, a gente tem o que nós chamamos de trilogia machadiana, que é o conjunto formado por 3 obras, né, que fazem destaque nessa fase realista dele, mas ele também teve outras obras, tá? Então, as obras que fazem parte dessa trilogia são Memórias Póstumas, o Dom Casmurro e o Quincas Borba. Eu quero que vocês estabeleçam uma ordem cronológica. Qual dessas que veio primeiro? A gente sabe que em 81 surgiu Memórias Póstumas, né? Mas a gente precisa verificar as outras obras, incluindo as obras, né, que ele fez até 1908, 1909 por ali, quando chegou, né, perto da sua data de falecimento no Brasil, tá? Bom, então o Machado de Assis ele tem essas características, né? A questão da metalinguagem, da crítica da burguesia, ele fala muito das questões irônicas, ele apresenta um pessimismo, um humor muito sarcástico nas suas obras, e isso vocês vão ver bem presente no livro Memórias Póstumas, tá? Eu recomendo também que vocês façam a leitura do Dom Casmurro para que vocês conheçam. O Dom Casmurro é considerado um dos 5 livros que todo aluno do ensino médio deve ler, tá, gente? Então ele tem uma importância muito grande. Vocês podem tentar e pesquisar, né, adaptações feitas para o teatro, para o cinema, para conhecer um pouquinho a riqueza de detalhes que a linguagem machadiana traz para a literatura, tá? E falando então dessa questão linguística que nós temos em torno do texto literário, no capítulo 19, que é o novo capítulo que vocês vão trabalhar lá em redação, nós temos alguns usos das figuras de linguagem mais no âmbito da intertextualidade, que o Machado de Assis fazia isso. Ou seja, eu tenho a voz de um texto em um outro texto. E nós vamos ver isso com poemas, com recursos linguísticos e também vamos relembrar 2 conceitos importantes, que é o texto e o contexto. E eu ainda quero trabalhar com vocês uma coisa que eu já fiz o ano passado, que é chamar a atenção de vocês para o conceito de contexto, que no âmbito linguístico para nós isso é muito importante, tá, gente? Então, quais as informações que a gente vai ver no capítulo 19 primeiramente? Conceito de texto, de contexto, de cotexto e intertexto. Tudo isso tem uma relação muito importante e é o que eu quero que vocês façam a leitura e verifiquem no livro didático. Enquanto isso, eu vou dar subsídios para que vocês possam pesquisar, né, informações extras, como a questão da intertextualidade, da metalinguagem, que não tem lá na página 16 e 17 como característica do Machado de Assis. Então, vocês vão fazer a leitura complementar, vão assistir o vídeo com detalhes, anotando essas considerações no caderno de vocês. E qualquer dúvida, vocês sabem que pode me procurar lá na nossa aula ao vivo todas as segundas-feiras de manhã. Tá bom, pessoal? Beijo grande para vocês e até a próxima do nosso vídeo de português. Tchau, tchau!